Olá, pessoal! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Como estamos aí? Espero que hoje a internet nos ajude, né? Porque na nossa live de ontem foi complicado, toda hora caindo, mas hoje vai estar melhor. Sejam bem-vindos, né? Esse mês eu vou fazer uma experiência de termos as nossas aulas semanais toda quinta-feira às 4 horas. E dependendo de como for do resultado da participação, porque a minha ideia é ter pessoas ao vivo aqui, nós vamos voltar ao horário anterior, que era segunda-feira, 9 horas, ou vamos manter esse, tá bom? Depois eu até coloco lá uma pesquisa para ver o que vocês preferem. Mas vai mandando um aviãozinho, vai convidando as pessoas, porque é importante, né? Termos aqui pessoas para participar conosco. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Oi, Bia, seja bem-vinda. Hoje, a minha proposta é falar um pouquinho com vocês sobre atividades para vocês fazerem em casa com as crianças, atividades de estimulação para fazer em casa, usando os materiais de casa, né, coisas baratas, coisas simples, mas que estimulem as crianças no dia a dia, tá? Então, eu vou começar mostrando um pouquinho para vocês de alguns materiais que vocês podem fazer em casa. Boa tarde, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara Calmeto, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, sou especializanda em terapia ABA para pessoas com autismo e deficiência intelectual. Tenho vários cursos aí de capacitação e sou diretora do Autonomia Instituto. Aqui a nossa proposta é fazermos terapias interdisciplinares para estimular, né, para poder alcançar os déficits de habilidades. Então, hoje nós vamos falar sobre atividades para fazer em casa, tá? Deixa eu só colocar aqui. Boa tarde. Boa tarde, Jana. Fazer em casa. Deixa eu colocar aqui para ficar fixo. Boa tarde, Josi, tudo bem? Sejam bem-vindas. Vai mandando o aviãozinho aí para convidar outras pessoas. Então vamos lá. Como eu estava falando, para estimular as crianças, você não precisa comprar material caro. Não precisa ficar comprando brinquedo caro, ir para as lojas. Eu tenho que comprar brinquedo tal, tenho que comprar brinquedo tal. Não precisa. Em casa, a gente tem muita coisa que a gente consegue estimular as crianças, materiais simples, baratos, que a gente pode variar as brincadeiras, tá bom? E hoje eu vou mostrar algumas para vocês. Então eu vou começar mostrando alguns materiais que eu criei em casa com coisa barata. Ó, eu criei esse aqui, que é uma lata, né? Uma lata de café com leite, né? Porque eu gosto desse café com leite que a gente coloca água fervendo. Eu esqueci o nome, como é que chama? E aí eu usei, mas você pode usar qualquer lata, coloquei um contact aqui em volta para ficar bonitinho. E com a própria faca, olha só, eu fiz aqui alguns furos, né, que descem o palito de picolé. Então a ideia é que a criança, ela, né, é um treino de coordenação motora, de atenção, que ela coloque aqui os palitinhos para poder cumprir a atividade, tá? Se for uma criança que já consegue fazer esse treino de coordenação motora, você pode até aqui em cima, ó, pintar, né, com uma canetinha, pintar qual é a cor que você consegue. Então, por exemplo, aqui você pintaria de lilás, aí ela vai pegar o lilás e vai parear no lilás. Aqui você colocaria vermelho, então você vai parear e vai colocar. Então é mais uma variação para fazer com palitinho de picolé colorido, que você pode já comprar colorido, esse aqui eu comprei colorido, na Caçula, eu acho. Ou você pode pintar também, não tem problema nenhum. E uma latinha que a gente tem em casa,
tá? Deixa eu pegar outro aqui que tem de latinha. Olha só, tem essa latinha também, que já é uma lata de leite. O que eu fiz com essa lata? Eu peguei a lata, coloquei velcro em volta dela, não sei se dá para vocês verem, ó. Coloquei pedacinhos de velcros e aí eu coloquei velcro nas tampinhas também, tampinhas de garrafa, de água, de refrigerante, de suco. Então aqui, peraí, aqui tem várias tampinhas, ó. Então a gente quando entrega para criança, a gente entrega como? Com todas as tampinhas, tá? A gente entrega assim, com todas as tampinhas. Aí aqui em cima da lata eu fiz um furo que dá para passar tranquilamente a tampinha. E aí o objetivo é a criança, ó, tirar a tampinha e colocar lá dentro. Tirar a tampinha e colocar lá dentro. Depois que a criança estiver fazendo isso com muita facilidade, você pode fazer o processo ao contrário, que você vai pegar e vai colocar aqui, ela vai colocar no lugar as tampinhas, né? Eles adoram essas coisas que tem em casa. É muito engraçado que às vezes a gente compra um brinquedo caro para criança e ela gosta mais da caixa, né? Então, tentem fazer essas variações de brincadeiras em casa. Esse aqui também, ó, é o mesmo sentido da latinha, só que aqui é só para tirar. Eu peguei uma caixa que tava lá em casa, uma caixa quadrada, encapei ela de EVA, tá? E aí coloquei as tampinhas para a criança tirar e colocar. Então é uma atividade super simples também para ser feita. Tem algumas atividades também que eles adoram, que é com água. Então, por exemplo, você pode colocar uma bacia d'água, você colocar alguns brinquedinhos lá dentro e você dá para sua criança uma peneira. Para quê? Para ela peneirar e pegando aquele brinquedo lá dentro da bacia ou do balde. Você pode, depois que ela já estiver fazendo esse movimento fácil de peneira, você pode dar uma concha para ela fazer. Quando ela estiver fazendo isso muito fácil, você pode dar um pegador de gelo para ela pegar, fazer esse movimento de pinça, né? Lá com o objeto dentro da água. Então, isso é super legal também. Outra atividade que a gente pode fazer em casa com as crianças usando água é a transposição de líquidos. Então, como que a gente faz? A gente pega uma jarra, tá? E um copo. E aí, você coloca um pouco de água nessa jarra. Eu indico vocês colocarem umas gotinhas de corante alimentício. Por quê? Porque fica com uma água colorida, uma água bonita. Então isso motiva as crianças também e os adolescentes, os adultos, né? Independente da faixa etária, a atividade é importante, se a pessoa ainda não tem aquela habilidade. Então, você faz o seguinte, você pega essa jarra, ensina a criança a fazer a transposição de líquido. Ela vai pegar o líquido que está na jarra, vai colocar no copo, depois ela vai colocar de volta e ela vai fazer esse movimento de vai e vem com a água, brincando, né? Mas trabalhando essa atenção, essa coordenação mão-olho, essa coordenação motora, né? Tudo isso. Eu indico vocês fazerem essa transposição de líquido com uma bandeja embaixo. Pode ser uma assadeira de bolo, essas coisas mesmo que a gente tem em casa. Por quê? Porque vai vazar água, né? A criança está em desenvolvimento dessa atividade, dessa habilidade. Então, quanto mais ela fizer atividade, mais lapidada essa habilidade fica. E aí, quando vazar água, não tem problema, você deixa ela brincar bastante. Quando vazar, outra atividade que você pode fazer super simples e que eles adoram e que estimula em casa é uma atividade, dar uma esponja. Então ficou aquela aguinha lá na bandeja. O que você faz? Você pega a esponja, uma esponja dessas
eu indico que não seja essa que tem aquela parte do bombril da gente esfregar na cozinha, que seja uma que tenha só a parte da espuma mesmo. E aí a criança vai colocar água ali e vai apertar. Então você pode ensinar ela a enxugar. Enxugar como? Molhando ali na parte da bandeja, né, com a esponja e espreme dentro da jarra. Então, olha a coordenação também que você está trabalhando com uma atividade simples de esponja com a sua criança, né? Então, tô dando algumas ideias de atividades com água que vocês podem fazer. Outra atividade com água que eles adoram é de lavar brinquedos. Então, por exemplo, você pode pegar uma bacia e aí coloca ali dentro alguns brinquedos que a criança gosta. Dá uma esponja para ela com um pouquinho de detergente, né? Que faça uma espuminha. E aí ensina essa criança a lavar o brinquedo. Ela vai passando a esponja no brinquedo, fazendo aquela espuma, fazendo aquela brincadeira. Depois você ensina para ela a lavar, tirar aquela espuma, e aí você pode usar o quê? O borrifador. E aí você, olha só, a coordenação também que você está trabalhando com essa criança, o movimento de força, né? Esse controle dessa força dessa mão, que no futuro vai ser importante para essa criança escrever, para essa criança desenvolver outras habilidades. Então, ela passou, lavou o brinquedo, passou espuma do brinquedo e tudo. Agora, você coloca água em um borrifador e ela vai borrifando água no brinquedo e lavando o brinquedo, limpando aquela espuma que foi feita. Então, eles amam essa brincadeira também, a gente sempre faz aqui e eles adoram. Lógico, todas as brincadeiras com água, a probabilidade das crianças se molharem aonde elas estão, é muito maior. Então, o que eu indico para vocês é o seguinte: preparem um ambiente, já coloca uma roupa nela que possa molhar, ou se tiver calor, né, deixa só de calcinha, de cueca, não tem problema. Já preparem o local, o ambiente, se você tiver uma varanda, se você tiver um espaço na sala que não tem problema molhar, você pode colocar um plástico por baixo. Então, assim, deixa a sua criança explorar os sentidos, deixa a sua criança aproveitar esse momento de estimulação. E ali você pode ir introduzindo demandas, né? Então, por exemplo, a atividade da bacia que você coloca brinquedos lá dentro para ela pescar. Você pode falar com ela: agora pega o azul, agora pega o vermelho, agora pega o cachorro. Então, olha só, ela seguindo o teu comando e fazendo a discriminação de qual é o objeto que você quer e pegando esse objeto, né? Então, a gente pode introduzir demandas nessas atividades que a gente vai fazendo com as crianças, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem contribuir com alguma atividade, pode escrever aqui que eu falo para todo mundo, para a gente poder ir fazendo uma troca, tá bom? Se tiverem perguntas também, tá? Outra atividade, outro material que a gente joga fora em casa, né? E que a gente pode aproveitar para atividades, são esses rolinhos. Então, por exemplo, aqui é um rolinho, né, de papel higiênico, que às vezes a gente joga fora direto, né? E aqui é um rolinho de papel toalha, ele é mais durinho. Então, a gente pode fazer muitas atividades usando esses materiais. E a gente vai falar de algumas agora, tá? Primeiro, você pode usar esse rolinho de papel higiênico para fazer carimbo. Então, você pode pegar, cortar ele aqui, né? Ou faz ele quadrado, faz ele triangular. Então, aqui, ó, você consegue fazer, ó. Aqui, ó, fiz um triângulo, tá vendo? Ó. Então, eu consigo modelar aqui para fazer as formas geométricas,
ou posso fazer uns picotezinhos assim que vai fazer. E aí a criança molha na tinta e molha na folha, molha na tinta, molha na folha. Então eu posso, uma primeira atividade seria um carimbo. A gente pode fazer um carimbo usando o rolinho de papel higiênico, tá? Outra atividade que a gente pode fazer são animaizinhos. A gente pode desenhar o animal aqui e fazer para poder a criança brincar também e se tornar, inclusive, ó, um dedoche. Então você pode trabalhar com a sua criança desenhando os animais para poder fazer o dedoche. Outra atividade que a gente pode fazer para algumas crianças, né, que já conseguem, é essa atividade aqui que eu postei até algum tempo no feed. Por exemplo, eu coloquei um círculo vermelho, o quadrado verde e o triângulo azul. Então a criança vai olhar aqui, ó, qual é essa forma geométrica? Círculo. Qual cor que eu tenho que pintar o círculo? Vermelho. Então aqui dentro ela vai pintar de vermelho, tá? Aqui, qual forma geométrica é essa? Quadrado. Qual a cor do quadrado? Verde. Então eu tenho que pintar aqui dentro de verde. Ó, deixa eu afastar para vocês verem a folha inteira. Então, isso aqui é o que, gente? Ó, é rolinho. Rolinho, que eu peguei uma folha mais durinha e colei com aquela cola, eu chamo cola de que cola tudo. Sabe aquelas colas que a gente passa e cola tudo? E aí você pode criar uma legenda para poder trabalhar com a criança, tá? Isso é ótimo. Outra atividade que a gente pode fazer com o rolinho são atividades de colocar um dentro do outro. Então você pode, por exemplo, desenhar aqui em cada área, ó, 4 ou 5 desenhos diferentes. Então você pode desenhar um sol, você pode desenhar um coração, você pode desenhar uma bola, você pode desenhar um peixinho. E aqui você também fazer os mesmos desenhos para que a criança coloque aqui e ela encontre o igual, ela faça um pareamento de idênticos, né? Então, é mais uma sugestão. As crianças que já estão em fase de alfabetização ou já alfabetizadas, a gente pode fazer isso com as palavras, com as letras. Então, por exemplo, eu posso escrever aqui bo, ba, be, bi, bo, bu. Tô dando um exemplo. E aqui nesse papel, eu escrever K, lá, B, e aí a criança tem que formular a frase, a palavra. Por exemplo, bola, aí ela vai mudar. Boca, aí mudou. Bolo, bebê, entendeu? E aí você coloca aqui para formular palavras e a criança conseguir também brincar. É um brinquedo super simples e barato. Outra atividade que a gente pode fazer, e aí eu gosto de fazer com esse daqui, que é mais grosso, é o seguinte: você coloca ele numa base, tá? É importante ele estar fixo numa base. E aí, sabe aquelas xuxinhas de cabelo que a gente compra bem baratinho, assim, nessas lojinhas de bijuteria, essas bem baratinhas? Então, o que a gente faz? A gente pega, pena que eu não tô com nenhuma aqui, que eu não uso muito essas xuxinhas, mas a minha filha usa muito. A gente pega, coloca esse mais grossinho numa base e aí a gente trabalha para a criança e colocando aquela xuxinha aqui. Ela tem que abrir a xuxinha e colocar aqui. Então a gente vai fazendo um treino de coordenação motora, de movimento, né? De coordenação fina, de força com a mão. Então, olha quantas atividades interessantes a gente consegue fazer com materiais que a gente normalmente joga fora, né? Então, ó, fica a dica aí com os rolinhos, juntem os rolinhos, porque as crianças amam fazer atividades com rolinho. Tá? Vocês fazem esse tipo de atividade em casa? Vocês guardam material? Lá em casa é uma luta, porque eu guardo esses materiais e o meu marido fica desesperado. Ele fala assim: meu Deus, não dá, não, você vai guardar mais isso, mais esse rolinho, mais essa bandejinha. E eu fico guardando um monte de material, porque eu sei que em algum momento eu vou poder criar algum jogo que tem aquilo ali, tá? Ah, daqui, olha uma outra variação que a gente pode fazer também, que eu já fiz e agora que eu acabei de lembrar. Isso aqui você pode colocar numa base. Esse papel aqui a gente pode cortar e pintar ele cada pedacinho, né? Cada rodinha de uma cor. E aí a criança tem que encaixar aqui, ó.
cada uma, né? É como se a gente fizesse uma argola na haste, né? Que a gente costuma fazer. E aí você pode fazer com essa atividade super simples e esse material 0,800, porque você joga fora esse material. Então você aproveita para poder fazer a atividade. Ok? Mais um material que a gente normalmente joga fora na nossa casa e você pode aproveitar para fazer atividades com seu filho é essa bandejinha, que vem com legumes, que vem com carne, então você pode aproveitar. O que você pode fazer com essa bandejinha? Primeiro, você pode pintar, né? A criança pode fazer tipo um quadro, uma obra de arte. Então você vai pintar, ela vai usar várias cores e você vai usar a bandejinha aqui, ok? Outra atividade que você pode fazer. Você pode fazer, por exemplo, uma forma geométrica, um quadrado, um círculo, ou uma linha reta, uma linha curva, uma linha vai e vem, tá? E aí a criança vai pegar palitinho de dente ou palitinho de fósforo e ir colocando em cima da linha certinha, tá? Uma do ladinho da outra, ou com um lápis, ela pode ir furando, né? Fazendo aqueles furinhos. Por quê? Porque a gente está trabalhando essa coordenação, essa habilidade visoespacial, essa coordenação mão, olho, objeto, né? Essa atenção. Então, é uma atividade que a gente pode fazer aqui usando a bandejinha também. Outra atividade que a gente pode fazer usando a bandejinha é cortar, né? Fazer ela como molde e depois usar esse molde nas brincadeiras, ou fazendo colagem, ou fazendo um carimbo. Então a gente também pode usar essa bandejinha para fazer esse tipo de atividade também com as crianças. Eles amam essas bandejinhas, essa de pintar. Você pode também fazer uma linha, por exemplo, reta, curva, da maneira que você quiser, ou uma forma geométrica e fazer a criança pintar com cotonete. Usando o cotonete, ela vai fazendo uma pintinha do lado da outra, um pontinho do lado do outro. Então você está trabalhando essa concentração da criança também na atividade, ok? E uma outra atividade um outro material que eu vou mostrar para vocês, que a gente faz muito aqui e dá para fazer muitas atividades, são os materiais sensoriais, tá? Então, por exemplo, eu peguei uma caixinha aqui, na verdade a gente guarda assim, quando a gente vai usar a gente coloca na bandeja. A gente comprou, tem aquelas bandejas mesmo maiores, a gente coloca ali para usar, mas a gente deixa guardado assim. Então aqui, por exemplo, é um grão, né, branco e preto de feijão, e a gente trabalha a parte sensorial da criança. Então aqui a gente tem arroz colorido, a gente tem sagu colorido, a gente tem o feijão preto e branco, a gente tem bolinha de gel, a gente tem esponja, aquela esponja mais durinha que às vezes vem com computador, com geladeira. Sabe quando vem que antigamente vinha isopor? Tem alguns agora, principalmente eletrônicos, que vem com uma espuminha durinha. Então a gente corta ela em quadradinhos e aí faz uma caixa sensorial disso. A gente usa milho, que é mais pontudinho, para poder também fazer, para trabalhar essa textura com a criança, né? Então tudo isso é importante. E aí, o que a gente vai fazendo? A gente vai usando essa parte sensorial, né? Você pode ter, esse aqui, eu comprei, por exemplo, nessas lojas que vende coisas de utilidade, bem baratinho. É aquele medidor que a gente usa na cozinha que tem vários tamanhos. Então, você pode brincar com a criança de transposição de sólido, dela colocar de um lugar para o outro. Você pode trabalhar com ela o feijão e uma garrafinha de água para ela pegar o feijão e colocar lá dentro da garrafinha, tá? Então já é mais uma atividade que você está fazendo. Você pode esconder brinquedos da criança dentro de uma bandeja e colocar isso aqui por cima, esse estímulo sensorial por cima, para que ela pegue mexendo, para que ela pegue
com uma concha ou com um objeto assim, né, que ela consiga pegar, ou com um pegador de gelo. Então você vai explorando. Normalmente a gente começa essas caixas sensoriais com objetos que não tem tanta textura, igual milho, por exemplo, a canjica tem mais textura. A gente começa com feijão, com o sagu, né? E depois vai passando para alguns que tem mais textura e depois para objetos que tem tipo a bolinha de gel, né? Que tem um geladinho, que tem um melecadinho. Tem criança que não gosta. É importante lembrar vocês que essas atividades sensoriais com grãos e com tudo, né, esses pequenininhos, a criança precisa estar sendo supervisionada o tempo inteiro, porque nós temos crianças que colocam tudo na boca e é muito perigoso, coloca na boca, coloca no nariz, então tudo isso é perigoso. E aí é importante elas estarem supervisionadas o tempo inteiro, tá bom? Então, olha só, eu falei que eu ia trazer 7 atividades, eu acho que eu trouxe um monte de atividades aqui para vocês. A partir de agora, toda semana, toda quinta-feira, às 16 horas, como eu falei no início, eu tô fazendo uma experiência desse horário, né? Se a gente tiver público, a gente continua, se a gente não tiver, eu vou retomar o horário anterior, que era segunda-feira, 9 horas. Então, eu tô fazendo uma experiência. Mas a gente sempre vai ter uma aula. A minha ideia é que dure em volta de 30 minutos, tá bom? Falando de algum conteúdo importante, dando dicas importantes para você fazer a estimulação do seu filho, para quem é professor, aproveitar e fazer a estimulação do aluno, para quem é terapeuta, fazer do paciente. Nós vamos falar de muito conteúdo teórico e técnico também aqui. Então acompanhe e não perca as nossas aulas semanais, tá bom? Se você não quiser perder nenhuma aula semanal, o que eu te indico? Vai lá no nosso perfil, na bio, né, onde tem o nosso nome lá, tem um link. Clica no link e entra no grupo que está escrito Aulas do Autonomia Instituto. Por quê? É um grupo de WhatsApp silenciado, não tem bate-papo, ninguém vai ficar te mandando bom dia, boa tarde, boa noite, nenhuma corrente, tá? Lá a única pessoa que fala sou eu e ele serve para quê? Para eu avisar você das nossas aulas, de alguma live que a gente fizer, né? Então, assim, é um grupo de aviso, de lembrete. Então, se você não quer perder os nossos conteúdos, que vai ter muita coisa que eu aprendo dos meus cursos, que eu aprendo das minhas supervisões, que eu aprendi, né, nesses anos e anos e anos de muito estudo, eu vou passar aqui para ajudar vocês no dia a dia para a gente desenvolver melhor, né, mais ainda as habilidades das crianças e a gente vai ter muita coisa. Por exemplo, na semana que vem nós vamos falar sobre o quê? Sobre os pré-requisitos para fala. Então, olha quanto conteúdo interessante a gente vai ter aqui. Não perca, clica lá no link da bio, vem para o grupo do WhatsApp, o grupo silenciado de lembrete, que eu vou te lembrar na semana que vem da nossa aula de quinta-feira às 16 horas. As aulas não ficarão gravadas aqui no Instagram. Depois eu vou colocar lá no YouTube para quem quiser assistir, mas o intuito aqui no Instagram é que você venha para a aula ao vivo, para você tirar dúvidas, para você participar aqui comigo, para você dar as suas sugestões, fazer a sua troca aqui comigo também, tá bom? Então agradeço vocês pela nossa aula de hoje sobre atividades, né, com coisas que você tem em casa e que você pode estimular as crianças, os adolescentes, os adultos, depende do repertório dessa pessoa. O mais importante é a gente entender o que a gente pode agregar e que a gente não precisa de material caro para fazer isso, tá? Então não tem desculpa. Beijo pra vocês. Até semana que vem. Tchauzinho.